Brasil perde mais uma, dessa vez a derrota foi para a equipe do Joinville e encerra esse primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro na lanterna do grupo. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, salve, salve, amigos ligados aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional, e aqui no canal a gente vai falar muito sobre futebol pelotense, sobre futebol gaúcho, futebol nacional e também futebol internacional. Bom, já era de se esperar uma derrota do Brasil para o líder do Campeonato Brasileiro da Série D, para o líder do grupo, né? Foi lá na Arena Joinville e acabou perdendo para a equipe do Joinville por 1-0. Mas o Brasil resistiu, né? Apesar de todas as diferenças, né? Eu até coloquei no meu Twitter, no horário do jogo, o seguinte: a diferença de preparação, a diferença de força entre os jogadores do Brasil e os jogadores da equipe do Joinville eram gritantes. Mas claro que a gente está falando de futebol, gente. E no futebol, às vezes, né, as coisas acabam se igualando. E foi o que acabou acontecendo, né? As coisas se igualaram. Então o Brasil conseguiu fazer um enfrentamento, eu não vou dizer de igual para igual com a equipe do Joinville, mas um enfrentamento em que o Brasil conseguiu controlar durante boa parte do jogo o ímpeto da equipe adversária. Ainda teve algumas escapadas, jogou mais, né, de forma reativa, e é o que dá para fazer, né, no Brasil, não tem muita coisa para fazer diferente disso. Então o Brasil acabou tendo uma postura um pouco mais reativa, se defendendo bem e tentando explorar, né, nos contragolpes, na velocidade, na transição rápida, surpreender a equipe adversária, né? O gol do Joinville sai nos instantes finais, né? Enquanto o Brasil já estava lá praticamente já pedindo lá pro senhor da tabela, pro senhor lá que comanda o Excel da tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, já colocar mais um pontinho lá, o Brasil acaba tomando um gol no final. E aí eu não vou julgar, né, ter tomado aquele gol, porque faltou um pouco de experiência, faltou um pouco também de tato de alguns jogadores, né? Porque o time e o Brasil acaba levando um gol de uma transição, né? De um contragolpe, não de um gol de uma pressão da equipe do Joinville. O Joinville tá pressionando e vai conseguir chegar ao gol. Não, pelo contrário. O Joinville estava no seu campo e conseguiu fazer um contragolpe diante da equipe do Brasil. E o Brasil não conseguiu matar a jogada. E aí que eu digo que faltou, né, a experiência. Olha, foram várias oportunidades que o Brasil teve para matar a jogada ali no meio campo e tentar segurar o placar. Mas acabou não conseguindo, acabou perdendo. Era um resultado justificável, né? Era uma derrota previsível, né? Nem mais fanático torcedor do Brasil poderia imaginar que o Brasil pudesse ir à Arena Joinville e vencer a equipe do Joinville, que é o time que lidera, né, o grupo, né, que tem vencido aí todo mundo, em que já está bem encaminhado na sua classificação. A próxima fase é um time que também tem um bom investimento, tem um bom técnico, o Emerson Maria, que também teve passagem aqui pelo Grêmio Esportivo Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, né, o Joinville tem todos os predicados para estar nessa posição que está, né, e o Brasil está agonizando. A situação é essa, né? O Brasil agoniza. O Brasil é um paciente enfermo e praticamente em estado vegetativo, dentro da competição, né? Dentro desse ano de 2025, né? E como clube também, né? A situação está muito difícil, está muito precária. Então isso acaba diretamente refletindo dentro do campo. O Brasil, para vocês terem uma noção, fez uma entrevista coletiva na prévia do jogo, né, em que o presidente falou, o vice de futebol também falou, né, sobre a campanha que a direção estava fazendo para conseguir, né, pagar o salário dos funcionários. Além de ter essa dificuldade também para honrar os compromissos com o grupo de jogadores, tem também os funcionários. Então os funcionários precisavam receber, então o Brasil abriu uma campanha, fez sorteio aí de alguns kits do clube para conseguir pagar os seus funcionários.
Então, a cada dia que passa, e eu até tenho conversado bastante com torcedores do Brasil, lido bastante rede social, porque ali a gente tira também o termômetro de como está o clube, né? E o torcedor, ele tá realmente triste. E é uma mistura de sentimento, porque o torcedor não sabe se é melhor parar e esperar a SAF para o Brasil voltar a ser competitivo, mas aí tem várias punições que o Brasil pode cumprir caso ele abandone as competições, né? Ou o Brasil ficar, né, nessa espera de um milagre, nessa espera de que esse processo de SAF seja resolvido o mais rápido possível e que o clube consiga, né, ainda agonizante, tomar um antibiótico forte e conseguir se recuperar. É muito difícil, a situação do Brasil ela é extremamente complicada. Isso porque todo dia tem uma situação diferente. Todo dia tem alguém batendo na porta cobrando alguma coisa. Todo dia. É impressionante. Todo dia aparece uma dívida, todo dia aparece um credor, todo dia aparece uma situação diferente. Lembrem que no Campeonato Gaúcho o Brasil conseguiu inscrever seus jogadores no dia da estreia contra a equipe do Grêmio, até porque o Brasil estava com um transfer ban por causa de um ex-funcionário que colocou na justiça, e aliás, eles não estão indo mais na justiça, eles estão colocando na FIFA, que aí, claro, impede o clube de registrar novos jogadores até que o clube se vê obrigado a pagar essa dívida. Então o Brasil ficou com o transfer ban no Campeonato Gaúcho por conta dessa situação, de não ter pagado o funcionário entrou na FIFA e aí acabou o clube não conseguindo registrar depois de resolver essa pendência. Aí, claro, a Federação Gaúcha de Futebol entrou em ação e acabou, né, viabilizando que o Brasil conseguisse inscrever jogadores e que o Brasil conseguisse disputar o Campeonato Gaúcho. Hoje o Brasil está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, muito também por conta da Federação Gaúcha de Futebol, que tem conseguido aí viabilizar o interesse de um filiado seu, né? Mas eu não sei se realmente é bom para o Brasil parar. É bom para o Brasil parar tudo e esperar o milagre da SAF. Um reset completo no clube. E primeiro, realmente a SAF é a solução do Brasil? Não sei. Não sei se a SAF realmente é a solução. Pode ser, né, num curto prazo, em que o clube consiga fazer essas renegociações, em que o clube consiga, né, voltar a ser, né, o mínimo honroso dentro dos seus compromissos, né? Conseguir pagar suas contas do dia a dia, conseguir pagar o ano do clube, as disputas do clube. Enfim, são situações. O presidente até nessa entrevista, ele falou que muita gente sugeriu para ele, cara, paralisa e volta só o ano que vem. Mas ele acabou dizendo que um dos faturamentos que o Brasil tem é de bilheteria, é de quadro social. Por mais que o torcedor ele ame o clube, por mais que o torcedor ele tenha amor pela camisa, ele ajuda financeiramente, ele tem que ter um mínimo de retorno, né, gente? E o mínimo de retorno que o Brasil tem hoje são os jogos. O torcedor que é associado, ele vai ter o mínimo de retorno, que é assistir um jogo de Campeonato Brasileiro, assistir um jogo de Copinha, enfim, seja lá do que for o Brasil disputar. Ele quer pelo menos ter esse retorno de ter acesso ao estádio. E aí, parar completamente as atividades do clube, eu sinceramente não sei se é a decisão correta. Mas é assim, né, gente? É um passo de cada vez e às vezes os passos são passos de tartaruga. São passos lentos, porque não é tão simples conseguir, né, investidores, e são investidores para colocar, aportar o dinheiro e imediatamente já começar, né, a fazer, né, toda essa questão aí de regularização do Brasil, troca de CNPJ, enfim. Há uma série de mudanças. Tem interessados, o presidente disse que 90% desse processo de SAF está encaminhado, então está faltando pouca coisa, mas é isso. Enquanto não tiver 100%, enquanto o documento não estiver na mesa do presidente, o presidente assinar, enquanto as coisas não estiverem 100%, o torcedor ele vai ficar sofrendo. E não tem o que fazer. O Brasil tem que cumprir esses calendários, porque daqui a pouquinho não cumprir esses calendários será ainda
pior. Mas confesso que fiquei surpreendido com o Brasil nesse jogo contra a equipe do Joinville, mesmo com todas as adversidades, com toda a diferença técnica, tática e física, o Brasil conseguiu igualar o jogo contra a equipe do Joinville e acabou perdendo no detalhe. E um detalhe de falta de experiência, porque ali, vamos voltar um pouco no tempo, nem tão longe assim. Se o Brasil tivesse, por exemplo, no meio-campo, um jogador como o Leandro Leite, como o Washington, muito provavelmente na hora que o jogador da equipe do Joinville partiu em direção ao centro do campo ali, passou na meia-lua, meu amigo, os caras já tinham podado ele, já tinham dado no meio dele, e aí não interessa se é cartão vermelho, se é cartão amarelo, enfim, teria matado a jogada. Faltou um pouco de experiência. Não sei até se faltou força também para o jogador do Brasil que vinha numa partida que exigiu bastante, além da questão física, técnica, exigiu também bastante do mental dos jogadores do Brasil. E aí, óbvio que é um baque, né, cara? É um baque, é um time jovem, é um time que ainda está em formação, né? Apesar que o Brasil agora com o Digão, volante, terminou, né, esse processo de contratações, agora vai com esse elenco até o final, tem muito jogador importante fora, né, que está entregue ao departamento médico, então, né, a situação ela não é uma situação fácil, né, é uma situação bastante complicada e o Brasil tem conseguido, né, dentro do possível, colocar minimamente os jogadores à disposição do técnico Emerson Cruz. E aí, para priorar a situação, né, o Sub-20, que muita gente tem visto como solução do Grêmio Esportivo Brasil, acabou sendo rebaixado para a Série A2 do Campeonato Gaúcho. Então, havia subido o ano passado, esse ano ganhou o direito de disputar a primeira divisão, mas esse ano acabou caindo. Então, muita gente queria que a gurizada que estava jogando no ano Sub-20 fosse parte do time principal. Eu acho que, cara, não dá. Não dá porque falta qualidade também, né, cara? Tu tem que botar guri bom. Não pode botar os guris só simplesmente porque são guri, porque conhece o clube. Tem que botar os guri bom. E nesse momento, como o Brasil acabou sendo rebaixado, o Brasil não tem um elenco de qualidade, né? Então fica muito difícil, né? Para conseguir ter dentro de casa as soluções dos problemas que o Brasil precisa, que o Brasil necessita que se resolva. Enfim, vamos aguardar para ver quais serão os próximos passos. No próximo domingo, o Brasil enfrenta o Joinville de novo no Bento Freitas. E o Brasil inicia aí a sua caminhada no retorno. Que a gente tem visto que só o São José tem conseguido competir com os catarinenses e com os paranaenses, né? Tanto o Brasil como o Guarani de Bagé ficaram para trás. Então mostra, né, como está a nossa região aqui. A nossa região está numa situação extremamente complicado. O Guarani perdeu em casa para o Barra e o Brasil perde fora de casa para a equipe do Joinville. Enfim, agora para o Brasil aí, resta competir, né, gente? Resta competir e tentar terminar de forma honrosa. Acho que, né, mesmo com todas as dificuldades, o Brasil conseguiu fazer um confronto legal. Um confronto legal diante da equipe do Joinville, onde estava todo mundo achando que o Brasil seria atropelado pela equipe do Norte Catarinense. O Brasil acabou, né, conseguindo aí fazer um enfrentamento, não vou dizer de igual para igual, né, porque acabou perdendo o jogo, mas fez um enfrentamento de superação, de melhora do próprio clube, né? O clube melhorou em relação a ele mesmo. Enfim, vamos aguardar quais serão os próximos capítulos. Não te esquece de se inscrever no canal, tá? Ativa aí as notificações clicando no sino. Deixa o like, o canal tá subindo cada vez mais inscritos aqui, tem mais pessoas chegando, a gente vai trocando essa ideia aí, falando muito sobre futebol de Pelotas e nesse momento falando mais sobre o Grêmio Esportivo Brasil, que é quem está em ação. Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.